Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 presets de mixagem de voz para você usar nas suas produções. E as suas vozes vão ficar incríveis. Então, vem comigo. É o King! Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos lá pro vídeo de hoje. Mas antes eu vou dar um recado muito importante aqui sobre o vídeo, tá? Não é nada extra não. Galera, eu decidi fazer esse vídeo porque eu recebi esse pedido lá no Instagram. Um seguidor pediu, falou, pô, você pode fazer um vídeo sobre presets de voz? E eu achei interessante o tema, mas eu tô aqui para explicar para vocês que é o seguinte: eu não sou a favor de preset, tá? Nenhum tipo de preset. Por quê? Porque não só a voz, mas tudo na música é muito único. Então você pode gravar a mesma voz com o mesmo microfone no mesmo ambiente, que ela não vai ser a mesma. A mixagem vai ser diferente dependendo da música que você está trabalhando, né? Depende de vários fatores, é muito relativo. Então eu decidi trazer esse vídeo, mas de uma forma um pouquinho diferente, tá? Eu não vou entregar um preset para você, eu vou mostrar estilos de mixagem diferentes para 4 vozes diferentes, tá? A mixagem completa da voz, e eu vou explicar o que cada plugin do REC tá fazendo e por que ele tá ali. Então isso vai ser um excelente ponto de partida, mas não tomem como regra isso aqui, tá galera? É tudo muito relativo. Você pode usar como ponto de partida. Tentem se apegar ao que eu explicar, o porquê que aquele plugin tá ali, a função, porque às vezes você não vai precisar daquele plugin, não nessa ordem, então é bem relativo tudo, mas como eu falei, é um excelente ponto de partida. Então por favor, não sigam religiosamente isso aqui que eu falar, é só um ponto de partida. Na verdade o intuito do vídeo é mais explicar para vocês, mostrar para vocês alguns estilos de mixagem de vocal e explicar o que está acontecendo, por que cada ação foi tomada, tá bom? Então, entendidos isso, vamos pro vídeo. Então galera, eu já tô aqui com 4 estilos de voz, depois eu vou explicar um pouquinho sobre reverb também, mas eu tenho um verso agressivo, um refrão melódico, um vocal gringo, vou explicar isso aqui depois, e um verso normal. Eu coloquei, ó, cada um, eu coloquei vários plugins, ó, tá vendo? Um rack de plugins, e eu vou estar explicando para vocês cada um desses plugins. Aqui eu não tenho as vozes, então esse vídeo aqui ele vai ser totalmente teórico. Eu não vou mostrar nada, né, porque o projeto não tem voz nenhuma, até porque eu não ia ter fácil assim todos esses estilos de vocais aqui para mostrar para você. E a ideia nem é mostrar o que esses plugins estão fazendo na voz, porque como eu falei, é tudo muito relativo. Eu vou só explicar o porquê cada um desses plugins está sendo utilizado. Então vamos lá. Vamos começar pelo vocal agressivo, verso agressivo. Aqui eu tô falando especificamente de uma mixagem de um vocal agressivo de rap, tá? Então, não só de rap, né? Mas, por exemplo, não seria um vocal agressivo de rock, por exemplo. Não, isso aqui é mais um verso agressivo. É o cara que ele canta com enérgico, sabe? Ele tem aquele verso enérgico. E quando eu falo verso, eu quero dizer uma coisa um pouco mais rápida. Então é uma voz rápida. Pode ser até tipo... Não precisa ser speed flow, não é isso. Mas uma voz rápida que não seja melódica, ou seja, é um verso, ela é versada, ela não é cantada. Então, isso aqui se aplica em vários vocais aí que a gente grava por aqui, né? Então, mas vamos lá, vamos ver. O verso agressivo. Eu coloquei um equalizador, um compressor, aqui é um outro equalizador, outro compressor e um de no final. Eu vou explicar o que cada um fez, porque que eles estão nessa ordem, tá? Primeiro, eu comecei com uma equalização subtrativa. Vocês podem utilizar qualquer equalizador, mas a função dele aqui é só tirar frequências ruins. Quais frequências ruins são essas que eu tirei aqui dessa suposta voz que não existe? Tirei a sobra, que é muito importante tirar essa sobra, tá? E eu tirei essa região aqui, que é a região que embola bastante, ali de 300 a 500 Hz. Eu tirei e eu não cortei muito da voz, tá? Cortei aqui por volta de 110 Hz, então a voz ela tá bem presente aqui, eu não cortei quase nada, só tirei a sobra mesmo. E aqui eu abri um buraco nessa região para abrir espaço para outros elementos que vão utilizar essa região. Depois do equalizador, eu vim com um compressor. Esse compressor aqui na regulagem de ataque rápido e release médio rápido também. Para que esse compressor aqui ele está controlando a dinâmica. Como é um vocal rápido, o release ele vai ter que ser um pouquinho rápido também. Mas a ideia dele é ele controlar o vocal inteiro. Com um ratio forte ali, ó, 8:1. Então ele controla o vocal
de modo geral. Ele equilibra, né? Deixa mais achatado o vocal. Então, vocês podem até utilizar o ataque bem mais rápido, ou se você não quiser achatar tanto, deixar rápido, mas não tanto. E o release, ele vai ser mais pro rápido, só que a ideia é que ele seja lento, mas é porque o verso é rápido, né? Então a gente bota ele mais pra cá pro rápido, mas ele tende a ser um release que acompanha toda o desenho da voz, tá? Depois, eu vim com outro equalizador, e esse equalizador aqui com uma função muito importante, que é adicionar frequências. Então primeiro a gente veio com tirou as frequências ruins, depois a gente equilibrou o áudio, a gente controlou a dinâmica, aí agora sim a gente vem adicionando as frequências que a gente quer, né, no vocal. O vocal já está sem frequências ruins, já está controlado, então é o momento perfeito para a gente aumentar as regiões. Então você pode utilizar o equalizador da sua preferência. Nesse ponto aqui é interessante que você use o equalizador tonal, vamos chamar assim, né, mas é um equalizador que some alguma característica. Eu gosto bastante desse Custom Equalizer aqui, mas se for outro Pro aqui, pode ser também, não tem problema, tá? Aqui eu aumentei a região de presença, 4K, e a região de brilho, acima de 12K, que são regiões bem importantes para o vocal. Depois eu vim com outro compressor, e esse aqui com uma função diferente e com uma configuração bem específica. Ataque lento e release rápido. Esse compressor aqui ele é ao contrário, né? Então, para cá é ataque lento, para cá é release rápido. Ok? Um ratio médio ali de 4 ou 6, não precisa de 8 nem 12. E é isso. Esse compressor aqui, a função dele é criar dinâmica. Então a gente controlou a dinâmica com esse compressor, depois a gente criou uma dinâmica, deixou a voz mais pontuda, furando mais o falante, tá? Deixou mais atacada a voz, digamos assim. E por último eu coloquei um de-esser, caso necessário, se o S estiver saltando para controlar isso, tá? Então, primeira mixagem, verso agressivo, é isso, tá? Fica bem bacana, a estética fica bem legal, o vocal ele vem bem pra frente, principalmente porque a gente traz essa frequência aqui, ó, de 4K de presença, essa de brilho aqui também é excelente. E o segredo é essa configuração aqui, ó, release rápido e ataque lento, vai deixar o vocal com mais punch, então ele vai ficar com essa característica mais agressivo, tá bom? Vocal número 2 é um refrão melódico, então aqui sim a gente está falando de uma voz mais lenta, mais cantada, fazendo bastante voltas na música. Aqui é o seguinte, mudou completamente o tipo da mixagem, tá? Aqui a gente vai procurar utilizar um equalizador flat, que não some nenhum harmônico, né? Que não some característica, ele seja o mais flat possível, que a gente vai tentar preservar a integridade do vocal ao máximo. Então, vamos procurar utilizar um equalizador flat. Aqui a gente tira menos do que a gente tirou do verso. Por quê? Porque normalmente o vocal cantado a gente precisa mais do grave dele. São ressonâncias importantes, né? As ressonâncias de um vocal melódico é muito mais importante do que as ressonâncias de um vocal de verso, tá? Então vamos tentar preservar ao máximo isso aqui. Também tirei aqui a região laquimbola, porque isso aqui dificilmente vai ser interessante para o vocal. Dei uma encorpada na voz, então ali por volta de 500 a 800 Hz a gente traz o corpo da voz, então a voz ela fica mais encorpada, lembrando que as ressonâncias são importantes no vocal melódico. E trouxe aqui a presença, que é muito importante também, uma região que na maioria dos casos a gente vai trazer para o vocal sim, esse 4K. Então corpo e presença, tirou um pouquinho dessa região suja aqui e tiramos a sobra. Depois a gente veio com um compressor bem macio, que é o CLA2A, muito interessante para controlar a dinâmica. A função desse compressor aqui é controle de dinâmica, assim como a gente utilizou o Pro C2 na outra, aqui a gente utilizou o 2A, porque ele tem um ataque release um pouco mais lento e aveludado, tá? Fora que ele traz um brilho para a voz bem interessante, ele traz um harmônico legal. E aqui vocês podem reparar que eu não dei o ar, né? Eu não aumentei aqui. Por quê? Porque senão quando a gente trouxesse esse compressor aqui, o ar ele ia vir muito. Então a gente vai trazer o ar depois da compressão, para a gente não ter esse excesso de sibilância. Então eu utilizei um somador de harmônico, e esse aqui é grátis, então Fresh Air, vocês podem baixar no site da Slate Digital. É bem bacana, eu gosto bastante desse plugin. E ele soma harmônico agudo, então é o mesmo que a gente tivesse aumentado aqui, ó, ao mesmo entre aspas, né? Que a gente tivesse aumentado essa região aqui. Então eu resolvi utilizar um somador de harmônico agudo para trazer esse brilho para a voz. Depois a gente vai utilizar um compressor
para finalizar, fechar isso tudo aqui. E aqui ainda para pegar os transientes, para controlar a música como um todo, né? Aqui a gente já deu uma veludada nela com esse, e esse aqui ele vai vir só para corrigir o que ficou mais pontudo. Então aqui a gente utiliza um ratio bem fraquinho, tá? O ataque vai ser mais pro rápido e o release vai ser mais pro lento, porque é uma voz lenta, então ele tem que acompanhar o desenho da voz. E por último, a gente tem aqui também um DS que eu coloco em todos eles, eu coloco o DS no final, que é opcional caso você precise controlar o S. O S ele ficou saltado demais, talvez com esse ar aqui, aí a gente precisa controlar isso com o DS. Bom, o vocal gringo ele tem uma estética diferente, tá? Eu chamei de vocal gringo porque é uma estética muito comum dos produtores de hip hop lá fora utilizar e que não é tão comum nos vocais daqui. Mas, por exemplo, tem gente daqui que usa essa estética de vocal, como por exemplo o Matue. O Matue ele utiliza bastante a estética de vocal gringo, então vai soar mais parecido com isso aqui. Se é o que você está procurando, um trap mais americano, é isso aqui. Se você quiser fazer uma coisa, digamos assim, mais jonga, aí você pode vir para esse lado aqui de verso agressivo, tá? O vocal gringo começa com a gente tirar frequências ruins, tá? A diferença aqui é que a gente tira bastante da sobra, a gente tira até um pouquinho dessas ressonâncias mais graves da voz aqui, porque normalmente essa estética gringa é um vocal mais magro, mais médio agudo, então ele não é tão grave, ele é mais médio agudo e mais brilhante, tá? Então a gente tira mais do que o voz agressivo. E aqui a gente tira, ao invés de a gente tirar uma região mais larga, como a gente estava fazendo no outro, a gente tira regiões bem específicas, normalmente por volta entre 300 e 500 Hz, como eu expliquei para vocês. Então a gente procura frequências mais específicas aqui, visto que a gente já está cortando muito dessa informação grave, aqui a gente não pode tirar um buraco muito largo, porque senão vai prejudicar muito a voz. Então a gente tenta ser mais específico, utilizando, mais cirúrgico na hora de você tirar frequências ruins, tá? Depois a gente vem com autotune. Sim, o autotune ele entrou depois, porque é muito mais interessante você aplicar o autotune depois de você tirar as frequências ruins, porque o autotune ele só vai aplicar o efeito sobre a voz boa, né? A voz com as frequências boas. Então, configuração padrão aqui, ó, speed e no transition no mais rápido e o tom da música, seja ele qual for. Depois, eu utilizei aqui um equalizador e um somador de harmônico agudo, parecido com Fresh Air, só que esse aqui é outro, é o Air EQ, tá? O que eu fiz aqui? Trouxe o 4K, que é a presença, muito importante, principalmente para essa estética aqui, é importante. E trouxe um corpo aqui, ó, 800 Hz, eu trouxe um pouquinho de corpo para essa voz, pra gente compensar um pouco disso aqui, tudo que a gente tirou aqui. Então a gente traz um pouquinho de corpo, né, aqui para compensar. A gente só não coloca exatamente aqui, porque eu quero aplicar o autotune na voz flat, né, na voz só sem as frequências ruins, não quero adicionar a frequência agora. Então, por isso que eu adicionei esse corpo depois. E a presença também. Depois eu adicionei um somador de harmônico agudo, que eu poderia ter aumentado aqui. Só que o somador de harmônico agudo, ele traz um crisp, ele traz um agudo mais áspero. E isso é muito importante para a estética que eu tô falando para vocês, mais americanizada. Então a gente utiliza um somador de harmônico. Pode ser o Fresh Air, tá? Não tem problema. E aqui, um outro segredinho é adicionar saturação no médio agudo. Então vocês podem ver, ó, que aqui a saturação do médio e grave tá desligada, ó, tá desligada. Só tá a saturação no médio agudo, de 1000 Hz para frente ou 2000 para frente, não sei, depende um pouco da voz. Mas a saturação aqui é muito importante. Eu estou utilizando, por exemplo, uma saturação de tube, ou seja, de válvula. E o preset aqui, a regulagem, não vou explicar a regulagem para vocês, só explicando o conceito, tá? Então, é muito importante a saturação no médio agudo. E é pouquinho, não é muito não. Não exagera também, senão vai ficar muito saturado. Depois a gente vai vir aqui com aquela compressão de dinâmica, né? Aquela compressão de ataque para deixar mais atacado. Então, release rápido e ataque lento para deixar a voz mais atacada. E isso também deixa um pouquinho mais brilhante a voz. Beleza? Depois a gente tem o Pro DS, que aqui sim a gente vai precisar de um de-esser. Essa voz ela fica estridente, então é necessário um de-esser até bem forte atuando para ter esse controle, tá? E por último, já que a voz ficou muito saltada, digamos assim, ela fica bem volátil essa voz, né? Ela não fica tão certinha na mix porque ela tem pouca compressão. Então a gente vem
com uma técnica que é a compressão paralela. Então é uma compressão bem forte, tá vendo aqui, ó, um ratio de 12, o ataque bem rápido e o release médio rápido, né? Porque eu imagino que seja uma voz rápida aqui, ou se for uma voz lenta, o release vai ser mais lento, se for uma voz rápida, o release vai ser mais rápido. Mas a ideia é ele contornar o shape da voz. Ataque rápido, ratio bem forte, e a gente vai comprimir bastante aqui, cerca de 10 dB, porque aqui, ó, tá vendo? A gente controla o quanto de vocal comprimido vai ter e o quanto não vai ter. Isso aqui fica por último, essa compressão paralela fica lá no final da cadeia, para a gente aplicar compressão paralela em cima de tudo que já foi feito, tá? Então é muito importante essa técnica aqui para a voz ficar bem achatadinha dentro da mix e ficar com a dinâmica ao mesmo tempo, tá? É uma coisa meio ambígua, mas funciona. E por último nós temos aqui o verso normal, que é, digamos assim, eu tentei ser o mais genérico possível, então isso aqui vai funcionar para quase tudo. Comecei com um controle de pico, ataque rápido e release rápido também, para pegar só os primeiros transientes, deixar bem achatadinho, ratio de 8. Depois a gente vem com um equalizador bem completo aqui, ó, tirando essa parte que embola, aumentando a presença e aumentando o brilho, beleza? Bem completão. Depois, esse compressor aqui em específico, eu utilizei ele porque ele adiciona um corpo legal para a voz. Então, ele controla a dinâmica e adiciona um corpo. Vocês poderiam substituir esse R-Vox aqui por um 2A. Só que aí eu recomendaria vocês botar um pouco de corpo na voz, tá? Para compensar. Porque esse cara em específico, esse compressor R-Vox, ele soma um corpo legal. Então, talvez não fosse necessário. Mas o 2A, ele não soma. O 2A, ele dá brilho. Então, vai desbalancear. Então, se você utilizasse o 2A, a gente teria que dar um corpo e abaixar um pouco o brilho aqui, tá? Só esse ajuste mínimo. E por último, um DS para ficar, se precisar também, tá? Galera, para fechar rapidinho aqui falando dos tipos de reverb, os reverbs mais utilizados em voz são esses dois, do tipo room e do tipo plate. O vocal do tipo plate é muito utilizado no stylish gringo, tá? Então o modo gringo a gente pode utilizar bastante do tipo plate, fica bem legal. Do agressivo fica bom também. Assim, funciona em todos. No melódico, o room é mais recomendado, digamos assim, né? Mas funciona o plate também. O vocal plate, ele traz um que áspero na voz, sabe? Então, se você quiser uma coisa muito aveludada, o plate não é ideal. Aí você procura um room um pouquinho mais fechado ou uma coisa assim. Mas se você quiser brilho, uma coisa bem aberta, você pode utilizar o plate. Ou você pode utilizar os dois, tá? De forma que você vai colocar um pouquinho do room, ó, um pouquinho do room e um pouco mais do vocal plate. Também não tanto, você vai ter que balancear isso daí, tá? E galera, lembrando que isso aqui é só um ponto de partida, tá? Eu tô explicando bem por alto. Se você quiser criar os seus próprios hacks, entender de fato tudo isso aqui de uma forma bem completa, eu vou estar te recomendando aí que você conheça o curso Mixando Vocal Sem Segredos, que já está disponível. Dá uma olhada aí na descrição, que no curso eu explico tudo que você precisa saber para você tirar suas próprias conclusões e você não vai ficar refém de preset, de nada disso. Você vai criar os seus próprios hacks de efeitos de vocal para cada vocal que você precisa, o que é o ideal. É o que eu recomendo com certeza, não ficar seguindo um passo a passo. Mas isso aqui já é um excelente ponto de partida, como eu falei no início do vídeo. Vai te ajudar a entender como é que funciona mixagem de vocal como um todo. E eu espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um confere aí no curso, que ele tá com preço especial e tá com um bônus, tá? Dá uma olhadinha aí, o bônus tá bem legal. Se você tiver interesse, Mixando Vocal Sem Segredos, link na descrição. E é isso, espero ter ajudado. Tamo junto, galera. Fui!